Olá, alunos do terceiro ano. Então, esse vídeo aqui é a continuação daquele que eu fiz anteriormente, né? Que eu parei até a questão 5 dessa lista de exercícios. Agora nós vamos discutir a questão 6 aqui. Então, essa questão 6 aqui é bastante simples, né? Ela é para você calcular aqui a resistência equivalente, né, para os circuitos abaixo. E aí eu dei o valor da resistência R1, da resistência R2 e da resistência R3 em cada um dos circuitos aqui abaixo. Então, como que você vai proceder aqui para resolver esse exercício? Na letra A, esses três resistores aqui estão em série, né? Então, aqui a resistência equivalente, quando você tem um circuito em série, nada mais é do que a soma de todas as resistências que estiverem em série. Então vai ser R1 mais R2 mais R3. Então é só você colocar ali 20, 40, 60 e fazer essa conta aqui. Bem fácil. Já aqui na letra B, né? Como que você faz quando tem uma parte que está em paralelo, né? O R2 está em paralelo com o R3 e eu tenho aqui o R1. Então, para esse daqui, né? Eu vou supor aqui outros valores de R1, R2 e R3 e fazer um exemplo. Então, vamos supor que aqui, nesse exemplo aqui, o R1 vale 10, o R2 vale 20 e o R3 vale 30. Então, se fossem esses valores aí, como que ficaria? Então tem aqui, o R1 vale 10, né? O R2 vale 20 aqui no meu exemplo. E o R3 vale 30. O que você vai fazer? Aqui você vai resolver primeiro essa parte que está em paralelo. Então, como que fica? Vai ficar aqui o resistor de 10, né? E aí, no lugar do 20 que está em paralelo com 30, você vai fazer a fórmula que é o seguinte, né? A multiplicação dos dois, né? Um vezes o outro, então 20 vezes 30, dividido pela soma dos dois, 20 mais 30, né? Isso vai dar o valor da resistência equivalente da parte que está em paralelo. Então, 20 vezes 30 dá 600, dividido por 20 mais 30 dá 50, e 600 dividido por 50, né? Corta um zero aqui em cima e embaixo, dá 60 dividido por 5, isso vai dar 12 ohms. Depois que você fez essa conta da parte que está em paralelo, aí vai ficar aqui 12
e aqui 10, e aí vai passar a ser série, né? Aí a resistência equivalente total, a resistência equivalente então vai ser a soma de 10 com 12, né? Que vai ser 22 ohms. Bom, então lembre-se que quando estiver em paralelo aqui, né, a fórmula que você vai usar na resistência equivalente é o produto, né, a multiplicação dos dois aqui, R2 vezes R3, né, dividido pela soma dos dois aqui, ó, R2 mais R3, beleza? Aí aqui na letra C, como que eu vou fazer? Então, supondo os valores do meu exemplo aqui, ó, 10, 20, 30, né? Se o R1 vale 10, o R1 e o R2 vale 20, né? Tem aqui 10, 20, 30. O que você vai fazer? Veja que esse pedaço aqui, ó, está em série. Se está em série, você vai fazer a soma, né? Então, quando está em série, soma. O circuito vai ficar dessa forma. Uma resistência aqui no valor de 30. Uma resistência aqui embaixo no valor de 30 também. E aí passou a ser paralelo. Então, quando está em paralelo, você vai fazer a multiplicação dos dois. Dividido pela soma, né? Que dá, né? 30 vezes 30 é 900, dividido pela soma, 30 mais 30, 60. 90 sobre 6, né? Que dá 15. Né? No meu exemplo aqui. Então é assim que vai fazer a questão 6, tá bom, galera? Aí vamos considerar agora a questão 7. Vou mudar aqui esses valores para mim fazer com outros valores, né? Então, supondo que o R1 equivale, vou colocar os valores do exercício anterior, 20, 30, 40 e a voltagem vale 9, né? Vamos supor isso. Aí eu quero fazer a corrente elétrica aí que sai da bateria, né? Então aqui a bateria é esse símbolo aqui. A corrente elétrica que sai da bateria e percorre o fio, eu estou chamando de I, né? A
Como que eu vou calcular esse I? Primeiro eu vou ter que fazer a resistência equivalente dessa parte aqui, né? Então vamos lá. Como que eu faço a resistência equivalente? Então você vai pegar e colocar os valores, tá? Vou colocar os valores aqui. O R1 meu vale 20, né? 20 ohms. O R2 vale 30, aqui no meu exemplo. E o R3 vale 40. Beleza. Então, primeiro eu faço a parte que está em paralelo, né? Então, aqui eu copio, né? O primeiro aqui é 20 mesmo. E aqui, na parte que está em paralelo, vai ficar 30. 30 vezes 40 dividido por 30 mais 40, correto? Então, 30 vezes 40 vai dar 1.200. 30 mais 40 vai dar 70. Isso daqui vai dar 17,1. Então aí eu tenho, né, aqui uma resistência de 20, a outra de 17,1. Então agora, como ficou em série, né, a resistência equivalente é a soma, né, das duas. Então vai ficar 20 mais 17,1. Isso dá 37,1, correto? 37,1. Aí eu quero saber a corrente elétrica, então eu vou usar qual fórmula, né? A primeira lei de Ohm, né? I, corrente elétrica, é igual a voltagem, que é o U, dividido por resistência, né? Nesse caso, vai ser a resistência equivalente aqui. Então, a voltagem que eu escolhi aqui no exemplo foi 9. Coloco 9 aqui. E a resistência equivalente deu 37,1. Quando eu faço essa conta, vai dar 0,24. Então, a corrente elétrica deu 0,24 amperes, né? Aí, letra B agora. A queda de tensão no resistor R1, né? Então, eu quero saber aqui no circuito qual foi a queda de voltagem aqui no R1. Então, desse ponto aqui até esse ponto aqui, né? Qual que foi a voltagem, né? Vou chamar de U, porque a gente usa a letra U para voltagem, e vou colocar 1 aqui
para lembrar que é do R1. Então, olha a fórmula que eu vou usar essa fórmula, só que eu vou arrumar ela para calcular a voltagem, né? Então a lei de Ohm fica assim, U, né, igual a resistência vezes corrente, né? Então vai ficar assim, ó, resistência, como eu estou aqui no resistor R1, vou chamar de U1 e R1, né? Então U1 igual a R1 vezes a corrente elétrica I que passa no resistor 1, né? Então a fórmula ficaria assim. Mas a corrente I1 é a mesma que a corrente I, né? Por quê? Porque a corrente I vem aqui, sobe, se divide aqui, né? Vem um pedaço para baixo e um pedaço vai para cima. Daí depois elas se juntam aqui novamente, né? E acaba sendo o mesmo I. Então, é o mesmo valor de corrente, né? A corrente que sai da bateria acaba passando o mesmo valor no resistor R1 aqui. Então, a voltagem no 1 vai ser o quê? O valor da resistência R1. No meu exemplo, coloquei 20. Então, vai ficar assim, 20 multiplicado pelo valor da corrente elétrica, que vai ser o próprio I aqui. Então, 0,24. Isso aqui vai dar 4,8 volts, né? Então achei a queda de tensão no R1. Aí, continuando aqui, eu vou determinar a corrente elétrica que atravessa o resistor R1. Então, essa já foi feita, né? Então, essa daqui, você vai colocar assim, a corrente elétrica que atravessa o I1 é igual à corrente elétrica que atravessa a bateria, né? Porque é o mesmo, só tem um caminho entre a bateria e o R1, que você já fez na letra A. Então, o resultado da letra A vai dar a resposta da letra C. Beleza. Continuando aqui, as correntes elétricas que atravessam os resistores R2 e R3. Tá? Agora eu vou ter que calcular no R2 e no R3. Então tem aqui, ó, as correntes elétricas que atravessam os resistores R2 e R3. Então estou na letra D, né? Veja que eu já calculei o U1, né? O U1 deu 4,8 volts aqui no meu exemplo. 4,8 volts, né? Então eu sei que aqui é 4,8. Aí eu preciso saber qual é a voltagem, né, que está aplicada no R2, né? Ou seja, entre esses dois pontos aqui, correto? Qual que seria aqui a voltagem? Vou chamar de U2, correto? A voltagem no 2. Veja, né? Veja que a voltagem no 2 e a voltagem no 3 é a mesma, né? A voltagem no 2 é igual à voltagem no 3. Por quê? Porque eles estão ligados no mesmo ponto, ó. O 2, o resistor 2 e o resistor 3 estão conectados nos mesmos pontos. Então, quando isso acontece, a voltagem é a mesma, certo?
Eles estão em paralelo. Para todos os componentes que estão em paralelo, a voltagem é a mesma. E quanto que vale, né? O 2 ou o 3, né? Que tanto faz, né? Porque como é a mesma, vou pensar aqui no 2. Veja que o U, né? Que vale 9 volts no meu exemplo, ele vai ter que respeitar a seguinte situação. A voltagem no 2, no 1, mais a voltagem no 2, o 1, né? Essa voltagem aqui, mais o 2, vai dar a voltagem total, né? Certo? Então, o 1 mais o 2, né? Vai dar o total. Então, colocando aqui o 1, que eu calculei que é 4,8, mais o 2 tem que ser igual a 9, né? Fazendo as continhas, a voltagem no resistor 2 tem que ser igual a 9 menos 4,8. Isso vai dar 4,2, correto? Então a voltagem no 2 vai ser 4,2 volts, que é igual a voltagem no 3 também. Aí com isso eu consigo calcular as correntes no 2, o I2, olha a fórmula. Corrente elétrica é voltagem, né? Que eu vou colocar a voltagem no 2, dividido por resistência, que é a resistência no resistor 2 aqui. Então vai ficar, qual que é a voltagem no 2? 4,2. 4,2 dividido pela resistência do 2, né? Que no meu exemplo aqui é 30, né? É 30. Então, 4,2 dividido por 30 dá 0,14, né? 0,14 amperes. E a voltagem no 3, né? Vai ser o quê? Vai ser a voltagem, não, a corrente no 3, a corrente elétrica no 3 vai ser a voltagem no 3 dividido pela resistência do 3, né? Como a voltagem no 3 é igual à voltagem no 2, então você vai colocar o mesmo 4,2 aqui e vai dividir agora por 40, né? Que é o valor da resistência 3 ali. Então vai ficar 4,2 dividido por 40, 0,105, né? 0,10 aqui mais ou menos, né? Veja que a soma das duas, né? Se eu somar as duas, I2 mais I3, né? Dá 0,14 mais 0,10 vai dar 0,24, que dá o valor do I, né? Olha só, 0,24. Isso daqui tinha que acontecer mesmo, quando eu somo as duas correntes, o I2, né? Quando eu somo a corrente que vai para o 2 com a corrente que vai para o 3, tem que dar igual a corrente que chega aqui, que é o I, né? O I chega aqui e se divide em duas partes, então a corrente elétrica tem que se conservar, né? Aqui se chama nó, né? Uma divisão no circuito, é um nó. A corrente elétrica, ela se conserva nos nós, né? Então, I2 mais I3 tem que dar igual ao I. Então, é isso que a gente observou aqui, ó. 0,14 mais 0,10
dá 0,24. Então, o I2 mais o I3 deu igual ao I. Bom, aí a potência elétrica dissipada pelo circuito, letra I, né? Existem vários jeitos de calcular a potência elétrica, né? Um jeito é por essa fórmula aqui, P igual a voltagem multiplicado pela corrente. Nesse caso é a corrente total que passa pela bateria, né? Então, você vai pegar a voltagem, né, que eu dei aqui, 9 volts, né? No meu exemplo é 9, no exercício é 12, então você vai pegar a voltagem e simplesmente vai multiplicar pela corrente, né? Corrente que foi 0,24. Dá 2,16, né? 2,16 watts, né? Então essa é a potência desse circuito aí. E por último, né? A energia consumida pelo circuito em 20 minutos. Então aqui eu tenho a fórmula que vai calcular a energia, é energia igual a potência vezes tempo, né? Então o tempo foi dado em minutos, eu tenho que transformar ele para horas, né? Para ficar em watt-hora, porque não se usa watt-minutos, né? Então, para passar para hora, eu divido por 60. Porque uma hora são 60 minutos, né? Quando eu divido por 60 vai dar 0,33, arredondado aqui, né? 0,33 horas. E aí eu coloco ali, então a potência vale 2,16 e o tempo vale 0,33. Essa multiplicação aqui, 2,16, dá aproximadamente 0,72, né? Então, 0,72 watt-hora, né? Então é assim que faz a letra I, correto? Agora vamos para a questão 8, né? Tem aqui duas cargas elétricas, né? Q1 e Q2, respectivamente, iguais a 20 milicoulombs e 40 milicoulombs, estão separadas por uma distância de 30 centímetros. Calcule a força elétrica que uma carga exerce sobre a outra, né? Então, eu vou fazer esse exemplo, esse exercício com um exemplo aqui, onde o Q1 vale 10 milicoulombs, Q2 vale 30 e a distância entre as cargas vale 20 centímetros. Então, esse daqui é um exemplo, né, que você vai utilizar a lei de Coulomb, né? Lei de
Coulomb. O que a lei de Coulomb fala? A lei de Coulomb fala quando você tem duas cargas elétricas, né? E elas, as duas aqui no caso, são positivas. Então uma vai empurrar a outra, né? Vai ter repulsão elétrica. O valor da força, né, que uma carga exerce sobre a outra, né, tem o mesmo valor em sentidos contrários, né, pela terceira lei de Newton, né, ação e reação. O valor dessa força F pode ser calculado por essa fórmula aqui. A força F vai ser K, que é a constante de Coulomb, vezes o valor da carga 1 em coulombs, né? Não pode ser em milicoulombs. O valor da carga 2 em coulombs dividido pela distância ao quadrado em metros, né? A distância tem que ser em metros, não pode ser em centímetros. Então a primeira coisa vai ter que ser passar essa carga de milicoulombs para coulombs e a distância para metros. Então a distância de 20 centímetros seria que a distância entre uma carga e outra, né? 20 cm, que no seu exercício é 30, né? Então vamos lá. Então, primeira coisa, como é que eu faço essa questão da carga que está em milicoulombs e eu tenho que pôr em coulombs? Esse milha aqui é um múltiplo, né? Então, eu tenho vários múltiplos que são usados na física. Por exemplo, o micro, né, que é o uzinho, mi no grego, é 10 a menos 6. O m, né, que é o milha aqui, ele vale 10 a menos 3, né? E aí, um outro muito usado, C, cent, né? Cent, 10 a menos 2, né? E outro bastante usado que é o K, né? Você usa aí quilo, quilômetro, né? Quilowatt, né? O K vai aparecer bastante, ele vale 10 ao cubo, né? Mega, né? Mega também é bastante usado, 10 a sexta. Giga, 10 a nona, né? Então são múltiplos que vão ser bastante úteis para algumas situações. Então aqui eu coloquei o milicoulombs. Então como é que vai ficar esse Q1 aqui, né? Q1 vai ficar 10, né? E aí vem M. O M é 10 a menos 3. Então 10 vezes 10 a menos 3, né? Coulombs. E o que é 2? Que 2 vai ficar 30 vezes 10 a menos 3, né? Coulombs. Então, onde tem M, você coloca 10 a menos 3. E aí, a distância, né? Que é 20 centímetros. Você vai passar isso para metro, né? Como é que você passa para metro? Ou você divide por 100, né? Porque 1 metro são 100 centímetros. Ou você usa isso daqui, né? O C é 10 a menos 2. Então, aqui eu tenho o Czinho, né? Centímetro, né? Então, vai ser 20 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Tranquilo. Agora é só jogar aqui na fórmula e fazer as contas. E o K, né? Esse K aqui, ele tem um valor também, a constante de Coulomb, né? Ele vale 9 vezes 10 elevado a 9 Newton vezes metro quadrado por Coulomb quadrado, né? Essa aqui é a unidade do K. Esse K ele tem um valor que depende do meio, né, que as cargas estão. Isso aqui é o valor para o ar e vácuo, né? Se for dentro da água é outro valor.
ou se for em outro meio, aí muda o valor. Aqui a gente está considerando que está no ar ou no vácuo. Então, vamos substituir aqui nessa fórmula, né, e fazer as continhas. Então, o F é igual a 9 vezes 10 elevado a 9 vezes, aí o Q1, né? Quem que é o Q1? O Q1, então, é 10 vezes 10 elevado a menos 3, né? Então, vamos colocar aqui 10 vezes 10 elevado a menos 3. Aí vem o Q2, ó, multiplicado por Q2 agora. Q2 é 30 vezes 10 elevado a menos 3. 30 vezes 10 elevado a menos 3. E embaixo eu tenho o quadrado da distância. Então a distância que é 20 vezes 10 elevado a menos 2, né? Então vamos colocar um parênteses porque tem um quadrado aqui. Então vai ficar assim, 20 vezes 10 elevado a menos 2, tudo isso ao quadrado. Aí como é que eu vou fazer essa conta aqui, né? Uma dica é você separar aqui os números das potências de 10, né? Então, eu tenho aqui o 9, né? Vou colocar aqui 9 vezes, eu tenho aqui o 10, né? Eu poderia até colocar como 10 a 1 e transformar numa potência de 10, né? Mas eu vou deixar 10 mesmo aqui. Então, eu vou colocar ele como número aqui. Vezes 10. E vezes o 30, né? O próximo número que eu tenho aqui é o 30. E aí eu vou colocando as potências de 10 que ficaram para trás. Então, 10 elevado a 9 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a menos 3, correto? E embaixo, né, eu vou ter o quadrado, né, de uma multiplicação. Como que eu faço o quadrado de uma multiplicação? Isso daqui vai ser o quadrado do primeiro número e o quadrado do segundo número, né? O quadrado vai para os dois, né? Então vai ficar assim, 20 ao quadrado multiplicado por 10 elevado a menos 2, né? Esse cara aqui é o quadrado também. Então, foi o quadrado do primeiro e o quadrado do segundo. Então, vamos resolver agora. Então, 9 vezes 3, 27, né? 27 mais 2 zeros aqui vai dar 2.700, correto? Aí, como que eu faço multiplicação de bases 10, né? De potências de base 10, né? Então, você conserva a base, que é o 10, e soma os expoentes, né? Então, você vai fazer o que está aqui em cima. O que está aqui em cima? 9 menos 3 menos 3. Então, é isso que está ali em cima. 9 menos 3 menos 3, né? Então, vai fazer a conta que está aqui em cima com os expoentes. E embaixo, 20 ao quadrado é 400, né? Que é 20 vezes 20. 20 vezes 20. E quando eu tenho uma base 10 ao quadrado, né? A regra é multiplicar os expoentes. Então, aqui fora é 2 e aqui dentro é menos 2. Quando eu multiplico aqui, menos 2 vezes 2 dá menos 4.
Então vai dar 10 elevado a menos 4. Beleza. Aí agora eu vou ter que fazer essa conta aqui, né? Perceba que aqui eu tenho uma divisão, né, de 2.700 por 400. Eu posso cortar 2 zeros em cima e embaixo e simplificar isso daqui para 27 dividido por 4, beleza? E as potências de 10 vão ficar assim. 9 menos 3 dá 6, 6 menos 3 dá 3, né? E ficou o 10 a menos 4 aqui embaixo. Agora eu vou usar, né, uma outra regra aqui na potência de 10. Então, vamos fazer aqui 27 por 4 primeiro. Dá 6,75, né? 6,75. E aí, quando é divisão de potências de 10, a regra é o expoente de cima menos, né, o expoente de baixo. Então, esse menos que eu estou colocando aqui é da regra, né? O expoente de cima menos o de baixo. Só que o de baixo já é negativo, né? Então, como que vai ficar? Eu abro um parêntese e coloco o expoente de baixo. Então, o expoente de cima, que é 3, menos o expoente de baixo, que é menos 4. Então, isso daqui vai dar 6,75 vezes 10 elevado a 7, né? Porque aqui menos vezes menos vai dar mais, então vira 3 mais 4, 7. E a resposta é newtons, né? Então tá aqui, você vai fazer dessa forma aí. Correto? Então essa foi a 8. Agora vamos fazer a questão 9, né? A 9 tem um pouquinho mais de dificuldade. Nada é impossível, mas ela é um pouquinho mais difícil. Aqui está a questão 9. Então tem essa figura aqui que fala o seguinte: uma carga elétrica negativa Q de módulo igual a 2 coulombs, né? O módulo é o valor da carga, então essa carga ela tem um valor de 2 coulombs e é uma carga negativa. É lançada com velocidade inicial V0 igual a 100 metros por segundo no interior de um campo elétrico uniforme gerado por duas placas paralelas carregadas com cargas de sinais opostos conforme mostra a figura. Então tem uma placa superior de carga negativa e uma placa inferior de carga, uma placa superior de carga positiva e uma placa inferior de carga negativa, né? Então é isso que eu tenho, duas placas, né, carregadas, uma positiva aqui em cima, outra negativa aqui embaixo, beleza. Então entre elas vai ter um campo elétrico, né, as linhas de campo elétrico, que são essas linhas aqui, elas saem da placa negativa e vão na placa, saem da placa positiva e vão para a placa negativa, né? Então sempre vai ser esse o sentido das linhas de campo elétrico. As linhas de campo elétrico saem das cargas negativas, positivas, né?
desculpa, saem das cargas positivas e entram nas cargas negativas, né? Então esse vai ser sempre o sentido do campo elétrico. Sai do positivo e entra no negativo. Então, como a placa superior é positiva e a placa inferior é negativa, vai acontecer isso. Sai da positiva e entra na negativa, beleza. Aí vamos mudar alguns dados aqui, né? Eu vou fazer esse exercício usando o valor de carga 4 coulombs, velocidade inicial igual, nessa velocidade aqui na horizontal, né? A carga entra na horizontal. Vou colocar aqui 20 metros por segundo. O exercício é 100, né? Aí o L, que é o comprimento da placa, eu vou colocar quantos que está aqui no exercício? Aqui está 2, vou colocar 4 metros aqui. 4. A distância entre uma placa e outra, vou colocar 2 metros. Aqui no seu exercício é 1 metro. A massa da carga, né, ela tem uma massa também. Né? Tudo que existe tem massa. A carga também tem uma massa. Né? Tem 40 gramas aqui no exercício. Eu vou colocar 20 gramas. Massa igual a 20 gramas. E, por último, a aceleração da gravidade, que é para você considerar que é 10 metros por segundo ao quadrado. Né? Então, tem a gravidade representada pela letra G, 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Então, o que você vai fazer? Né? O exercício pede o seguinte: determine o valor do campo elétrico para as seguintes situações. Então, primeiro, letra A. A carga elétrica atravessa o campo elétrico em linha reta, sem sofrer variação da velocidade. Então, para ela atravessar em linha reta, né? Ou seja, vai passar aqui no meio do campo elétrico sem sofrer desvio nenhum. A força resultante sobre a carga quando ela estiver ali dentro, né, vai ter que ser zero, né? Então a carga está aqui. À medida que ela vai se deslocando aqui dentro do campo, né, ela está lá. À medida que ela vai entrando aqui, ela não pode sofrer a influência da força. Então a força resultante sobre ela tem que ser zero. Por quê? Porque se a força peso for maior que a força elétrica, né, tem duas forças sobre ela. Tem a força peso que está para baixo e tem a força elétrica que está para cima. Né? Como ela é uma carga negativa, ela vai ser atraída pela placa de cima, porque carga positiva atrai carga negativa. Né? Então, como a placa é positiva e essa carguinha aqui que eu desenhei de azul, né, que ela vem daqui, né, tá entrando aqui, essa carguinha negativa e a placa de cima é positiva, ela vai ser atraída pela placa de cima e empurrada pela placa de baixo, né, de modo que a força elétrica está para cima e o peso é sempre para baixo. Então, se a força elétrica for maior do que o peso, ela vai ter que, né, fazer o quê? Vai se deslocar e vai acabar subindo, né, porque a força elétrica é maior. Correto? E caso seja peso maior, ela vai acabar descendo, né? Porque o peso vai ganhar da força elétrica. Para ela passar em linha reta, sem subir nem cair,
a força elétrica para cima tem que ser igual ao peso, né? Então, ó, sobre essa carguinha tem duas forças. Tem a força elétrica que está para cima, né? Porque como a carga é negativa, a placa positiva está atraindo ela e como a placa de baixo é negativa, a placa de baixo está empurrando ela, então a força elétrica, que eu vou chamar de F, está para cima. E a força peso, que eu vou chamar de P, está para baixo. Então eu tenho duas forças nessa carga aí. Tem a força elétrica para cima, tem o peso para baixo. Para ela passar em linha reta, a força elétrica vai ter que ser igual em valor ao peso, né? Porque uma vai ter que anular a outra, né? Forças de sentidos contrários e mesmo valor se anulam, né? Fazendo a força resultante dar zero. Como que é a força elétrica? A força elétrica é carga elétrica multiplicado por campo elétrico. Como que é a força-peso? A força-peso é massa multiplicado por gravidade. Aí a pergunta é: calcule o valor do campo elétrico. Então, quem que você vai determinar aqui? Você vai achar o valor do E. Então, vou fazer assim: E igual, né, a M multiplicado por G, massa vezes gravidade. E aí eu vou tirar a carga daqui. A carga está multiplicando, ela passa dividindo. Então, o campo elétrico vai ser massa multiplicado por gravidade dividido por carga elétrica. A massa você vai ter que colocar em quilos, né? Então, como é que eu faço para transformar para quilos? Eu divido por 1000. Por quê? Porque 1000 gramas é 1 quilo, né? Então, aqui vai ter uma divisão por 1000. Vai dar 0,02 quilos. O resto você não precisa transformar. Então, vamos lá. No lugar da massa, você vai colocar o valor da massa em quilos, vai dar 0,02 no meu exemplo. A gravidade, G, vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vai entrar aqui 10. E a carga Q vale 4 coulombs. Então, vai entrar aqui 4. Quando eu multiplico 0,02 por 10, dá 0,2. E aí, quando eu divido por 4, isso vai dar 0,05, né? Newtons por coulomb, né? Então, esse é o valor do campo elétrico. Na letra A, né? Que é quando a carga passa em linha reta. Aí, você vai fazer esse raciocínio aqui, só que usando os valores, né, do exercício aqui, certo? Aí vamos para a letra B, né? Agora a carga elétrica vai tocar a borda da placa superior ao sair da região de campo elétrico, né? Vou até copiar de novo essa figura aqui. Então ela vai tocar a borda superior, a borda da placa superior, né? Ao sair do campo elétrico. Então, onde que ela vai tocar aqui? Então, vamos ver. Então, aqui eu estou na letra B. A carga entrou aqui, né? Ela entrou aqui na região de campo.
Vou pegar um desenho que não está rabiscado, melhor. Então a carga elétrica entrou aqui, ó, né, no campo elétrico. Aí, ao invés de vir em linha reta, né, como no caso da letra A, onde as forças são iguais, eu quero que agora ela vá subindo lentamente, né, até que a hora que ela for sair, ela passe pela borda pela borda da placa superior, né? Então ela vai fazer uma curvatura aqui agora e vai bater na placa superior. Então aí eu tenho que calcular qual que tem que ser o valor do campo elétrico para isso acontecer. Então veja que ainda tenho duas forças, né, sobre a carga, a força F elétrica para cima e a força peso para baixo, né? Aqui nesse exercício a força resultante, né, dava zero, né? Então uma era igual à outra, né? A diferença é que aqui a força resultante não vai dar mais zero, né? Aqui vai ter uma aceleração para cima, né? Então, quando eu penso a força elétrica para cima e a força peso para baixo, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter que escolher qual direção aqui é o lado positivo, né? Isso daqui é escolha de referencial. Então, para cima, para mim é positivo, tá bom? Se para cima é positivo, a hora que eu vou fazer a força resultante, vai ficar o F, está no mesmo sentido do lado positivo que eu escolhi, e o P está no sentido contrário. Então o F é positivo e o P é negativo. Isso é a força resultante. A segunda lei de Newton fala que força resultante, que é o F menos P, é igual a massa multiplicado por aceleração. Isso aqui é a segunda lei de Newton, né? Força resultante igual a massa vezes aceleração, né? Que é assim, segunda lei de Newton. A força resultante sobre um corpo é igual a sua massa multiplicado pela sua aceleração. Então, o que eu vou ter que determinar, né? Então, vamos lembrar que eu quero saber o valor do campo elétrico. Onde está o campo elétrico nessa fórmula? Ele vai estar aqui dentro do F, né? Por quê? Porque o F é carga vezes campo elétrico. Então, quem que eu vou ter que calcular aqui? Eu vou ter que calcular o F, né? Só que para calcular o F, né, eu tenho que calcular o P, né, logicamente. O P é fácil, o P é tranquilo, né? O peso vai ser massa vezes gravidade. Eu tenho o valor da massa, eu tenho o valor da gravidade, né? Eu tenho esses dois, né? Já está até calculado aqui, ó, m vezes g, 0,02 vezes 10, né? Isso aqui é o peso, né? 0,2. Está até calculado ali já. Então, eu vou ter que calcular o valor do F, o valor do P é tranquilo. A massa eu já tenho, falta o A. Aceleração, que vai ser o meu problema, né? Como que eu vou calcular a aceleração da carga aqui? Veja que aqui eu tenho duas direções de movimento. A carga entra se movendo na direção horizontal, né, que eu vou chamar aqui o meu X, e ela se desloca na direção vertical, né, que eu vou chamar de Y, correto? Então ela tem duas direções de movimento aqui. Então essa direção que eu escolhi aqui para a força resultante como positiva é a direção do Y para cima, que é positivo. E o meu V0, né, que ele entra aqui, o meu V0 está na direção do X. Então, eu vou colocar um Xzinho aqui nesse V0 para lembrar
que é a velocidade inicial na direção horizontal, né? Na direção do x. E quando ela entra no campo, ela também tem uma velocidade inicial, né, na direção do y, né, que é zero, né? Ela não tem, na verdade, velocidade na direção y, né? Então, ela tem um v0x, uma velocidade inicial na direção x que é 20 metros por segundo, e ela tem uma velocidade inicial na direção y que é zero, né? Porque quando ela entra no campo, ela não está se deslocando na vertical, ela só está se deslocando na horizontal. Beleza. Aí, ó, como que você vai fazer então para calcular essa aceleração? Você vai ter que usar fórmulas da cinemática, né? Então, ó, à medida que a carga foi andando aqui na horizontal, ela foi se deslocando do meio da placa até a borda superior. Então, ela andou a metade dessa distância aqui, correto? Ela andou d sobre 2, né? Ela andou a metade da distância. Então, qual fórmula que eu vou ter que usar que relaciona a distância que ela andou, né, com a aceleração, né, que eu quero calcular? Eu quero calcular a aceleração aqui. Posso usar, por exemplo, essa fórmula aqui. S, que é espaço, né, ou posição. S igual a S0 mais V0 vezes T mais aceleração multiplicado pelo tempo ao quadrado e dividido por 2. Esse S seria a distância que ela andou, né? A posição final dela, né? Só que para encontrar o valor aqui do S0, né, e do V0, eu preciso de um referencial. O meu referencial é um sistema de eixos, né, que eu escolho, e eu já escolhi aqui, ó, o X e o Y, tendo como origem o instante no qual a carga entra no campo elétrico, né? Então, o meu zero do Y e do X está aqui nesse ponto de entrada. Logo, o valor do S, né, que é a distância inicial, né, é zero, né, porque como a carga entra no valor zero do Y e do X, a posição inicial minha é zero. Aí a velocidade inicial na direção, aqui eu estou na direção Y, tá bom? Por quê? Porque essa aceleração que eu estou querendo achar, ela está na direção Y para cima, né? Correto? Porque se a carga fez uma curvatura para cima, a aceleração tem que estar no sentido dessa curvatura, né? Bom, então a aceleração aqui está para cima, no sentido da curvatura. Então, a velocidade inicial que eu estou pegando aqui é a velocidade inicial na direção Y, né? Na direção vertical que está para cima, que é zero, né? Porque quando ela entra no campo, ela não tem valor de velocidade na direção vertical, ela só se desloca na direção horizontal. Então, o V0 na direção do Y é zero também. Então, 0 vezes T aqui, né, uma multiplicação, 0 vezes qualquer coisa é zero, então esse pedaço inteiro aqui vai dar zero também. Aí sobrou então o A vezes T ao quadrado dividido por 2, né? Deixa eu aumentar essa luz aqui. Então, o S, né, que é igual a isso, mas o que é o S? O S é a distância que ela andou desde na vertical, né, na vertical, a distância que ela andou na vertical,
desde o momento que ela entrou até o momento que ela saiu. Ela andou a metade da distância. Isso aqui é o S, D sobre 2, né? Quanto que era o D? O D era 2 metros, não, né? Então, D sobre 2, que é a metade da distância, vai ser 1, né? 1 metro aqui. Que é 2 dividido por 2 dá 1, né? Então, o S é igual ao D, então o S aqui vale 1. O S é igual a D sobre 2, né? O S vale 1. E vai ficar assim, 1 igual a 0 mais 0 é 0, 1 igual a A, né? Lembra que aqui eu estou querendo calcular o valor do A, né? Eu preciso da aceleração para colocar o valor da aceleração aqui, fazer essa conta, colocar o valor do peso aqui e achar o valor do F e daqui de dentro tirar o valor do campo elétrico, que é a pergunta. Então, eu preciso do A aqui. AT ao quadrado sobre 2, né? Então, 1 igual a AT quadrado sobre 2. Pintou aqui uma outra coisa que eu não sei, que é o tempo, né? Eu não sei quanto tempo que levou para ela entrar no campo e sair aqui na pontinha aqui. Mas veja que tem outra informação que eu posso usar para calcular o tempo, que é a velocidade na horizontal, né? Na horizontal, o V0 na direção do X aqui é 20 metros por segundo e vai ser 20 da entrada até a saída, né? Por quê? Porque na horizontal não tem aceleração. Se não tem aceleração, a velocidade na horizontal não muda, né? Por que não tem aceleração na horizontal? Porque não tem força na horizontal, né? As forças são na vertical. A força elétrica para cima e a força peso para baixo, né? Na carga, enquanto ela se movimenta aqui. Na horizontal não tem força, então na horizontal não muda a velocidade. Logo, se não muda a velocidade, eu posso dizer que essa distância, né, que ela percorre na horizontal vai se relacionar com o tempo da seguinte forma: a distância, que é o L, vai ser igual a velocidade na horizontal, V0x, multiplicado pelo tempo que ela leva, né? Beleza? O tempo que ela leva para atravessar. Aí eu pego o valor dessa distância, que aqui no meu exemplo aqui é 4 metros, vai ficar assim, 4. Eu pego o valor da minha velocidade de entrada na horizontal aqui, que é 20 metros por segundo, coloco aqui, e aí eu multiplico pelo tempo. Aí, 20 vezes t, né, eu passo do outro lado dividindo, e vai ficar t igual a 4, né, dividido por 20. Isso daqui vai dar 0,2, né? 0,2 segundos. Bom, achei o tempo, né? O que eu faço com o tempo agora? Agora eu consigo substituir aqui o valor do tempo, né? Então vamos pegar aqui. 1 igual a A, eu quero saber o A, né? É isso que eu quero saber. 1 igual a A, o tempo vale 0,2, então vai ficar 0,2 ao quadrado. E esse cara aqui dividido por 2. Então agora eu passo 2 multiplicando 1, né? Vai ficar 2 vezes 1 igual a A. 0,2 ao quadrado é 0,2 vezes 0,2, vai dar 0,4, né? 0,4. E aí o que eu tenho que fazer? Aí eu passo esse cara dividindo. Então 2 vezes 1 dá 2. E aí eu tenho que passar aqui o 0,4 dividindo aqui e isolar o A, né? Deixar o A sozinho. Então 2 dividido por 0,04
é o valor do A, da aceleração. Logo, fazendo essa conta aqui, a minha aceleração vai dar 50, né? 50 metros por segundo ao quadrado. Isso dá a minha aceleração, tá? Achei a aceleração. Aí o que eu faço? Eu volto aqui e vou terminar essa continha aqui. Eu vou ter que calcular o valor do F, né? Então, F menos peso, né? Quanto que é o peso? Lembra que o peso é massa vezes gravidade. A massa aqui deu 0,02 vezes a gravidade, que é 10. A massa, o peso, né? O peso deu 0,2, né? Então, F menos 0,2, que é o peso, vai ser massa de novo, vai ser igual a massa 0,02 vezes a aceleração, que deu 50. Então, o valor do F aqui, F menos 0,2, 0,02 vezes 50 dá 1, né? Então, aqui deu 1. O F, então, vai ficar assim, 1. Você vai passar esse menos 0,2 do outro lado, vai ficar mais, né? E o F, a força elétrica, deu 1,2 newtons. Aí, por fim, você vai calcular o campo elétrico, né? Então, você sabe que a força elétrica é carga vezes campo, né? Então, vai ficar assim, carga vezes campo elétrico, que é o valor do F, né? Que é a força elétrica, é igual a 1,2. Como a carga elétrica, né, você tem o valor dela, né? No meu exemplo aqui vale 4 coulombs. Então, 4 vezes o E é igual a 1,2. Então, o E vai ser 1,2 dividido por 4. Isso daqui dá 0,3 newtons por cubo. Então, aí eu tenho o valor do campo elétrico para as duas situações. Se o campo elétrico for 0,05 newton por cubo, a trajetória da carga vai ser reta, a força resultante sobre ela vai ser zero. E se o campo elétrico for 0,3 newtons por coulomb, a trajetória da carga vai ser parabólica, né? Porque olha a função aqui, t quadrado, né? E ela vai sair esbarrando na borda da placa superior. Então esse foi o exercício 9, né? Esse foi o exercício 9. Bom, a 10 é muito simples, né? Não tem nem conta. Só vou comentar ela. Um ímã será que quebra, né? Não, aqui ficou errado aqui. Um será quebrado, né? Um ímã será quebrado ao longo da seção apresentada na figura. Então eu quero quebrar o ímã aqui, ó. Quero quebrar ele aqui.
Dessa forma, as novas bordas A e B serão respectivamente. Eu quero saber se o A é polo norte, se é polo sul, se o B é polo norte ou sul, né? Então, inicialmente o polo norte e o polo sul do ímã antes de quebrar está aqui. Aqui tem que usar a teoria de que não existe um ímã com um polo só, né? Se eu pegar o ímã que tem norte e sul e quebrar ele ao meio, vão surgir novos polos, né? Se eu fizer isso infinitamente, né, num ímã, eu nunca vou conseguir isolar um dos polos, né? Isso aqui é a teoria de que não existe monopolo magnético, né? Se eu quebrar o ímã no meio aqui, eu vou gerar um polo norte aqui, um polo sul aqui, sempre contrário ao da borda. Então, se eu quebrar aqui, agora nesse ímã aqui, qual que é? Aqui é sul, então aqui vai ser norte, e aqui é norte, aqui vai ser sul, né? Então você vai usar esse raciocínio sempre, ó. Se eu quebrar aqui, se aqui é norte, aqui vai ser sul, se aqui é sul, aqui vai ser norte, e assim vai. Então só isso aqui você resolve a questão. A 11, bom, a 11 eu já respondi comentando a 10, né? A mesma coisa, praticamente. A 12 é só aplicar essa fórmula aqui. Então, a 12 eu dei ela porque ela é interessante, né? Porque ela vai falar que uma corrente elétrica percorrendo um fio condutor gera um campo elétrico, um campo magnético ao redor desse fio, né? Então existe uma correlação entre campo magnético e campo elétrico, né? Que isso vai gerar depois ondas eletromagnéticas, né? Que a gente vai estudar depois desse conteúdo, um pouco de física moderna. Então essa lei aqui, ela permite você calcular o valor de um campo elétrico ao redor de uma distância de um fio condutor, né? Então, se eu tenho ali um fio condutor, se eu tenho aqui um fio condutor, né? Eu quero calcular qual que é o valor do campo, né? Um fio condutor percorrido por uma corrente, né? Tem que estar passando uma corrente elétrica no interior dele, senão não tem campo magnético. Então, tem um fio condutor com uma corrente elétrica passando no interior dele. E eu quero calcular aqui qual que é o valor do campo magnético gerado num ponto a, sei lá, 20 centímetros aqui do fio. Eu tenho que usar essa equação que está aqui em verde aqui. B, né? B é o valor do campo magnético. Aí tem o μ0, que é a permeabilidade magnética do vácuo, né? Tem esse valor aqui, 4π vezes 10 a menos 7, Tesla vezes metro por ampere. A unidade de campo magnético é o Tesla. E a distância do fio até o ponto de referência, né? Do centro do fio até o ponto que eu quero calcular o campo magnético. E a direção desse campo, você usa a regra da mão direita, né? Que é o seguinte, o polegar, né? Vou aumentar aqui. O polegar, você vai alinhar com o sentido da corrente elétrica, né? Então veja que o polegar que está apontando no sentido da corrente elétrica está para cima, né? E o sentido do fechamento dos seus dedos, né? Ele vai dar o sentido do campo magnético. Então o campo magnético vai ser sempre tangente, né? A um círculo
ao redor desse fio no ponto que você quer. Então nesse ponto aqui o campo magnético vai ser tangente, ele está no sentido da palma da sua mão, né? Então, essa é a regra da mão direita. E o valor dele é calculado aqui por essa fórmula, B igual a M0I 2πd, né? Então, como que faz? Você vai pegar essa fórmula, o M0 vai ser 4π vezes 10 elevado a menos 7. Veja que não precisa colocar o π igual a 3,14, porque vai dar um cancelamento de π, que tem um π embaixo e vai aparecer um π em cima, né? O I, aí aqui no meu exemplo é 3 amperes, então você vai colocar aqui 3, 2 embaixo, 2π vezes o D, né? O D 10 centímetros, então você vai passar isso aqui para metro, né? 0,1, né? Dividir por 100, porque 1 metro é 100 centímetros. E aí você corta o π aqui e vai fazer essa conta que está aqui em cima. Então esse é o procedimento, correto? Só fazer essa conta aqui, ó. 3 vezes 4, 12, né? E 2 vezes 1, né? Só terminar essa conta. E por último, né? Aqui a questão 13, né? Que é uma questão do vestibular. Um fio condutor retilíneo tem comprimento de 16 metros, né, e transporta uma corrente elétrica contínua igual a 0,5 ampere. Em um local onde existe um campo magnético perpendicular uniforme, cujo módulo vale B igual a 0,25, conforme a figura, determina o valor módulo e sentido da força magnética exercida pelo campo sobre o fio. Então, a fórmula está aqui. O valor da força é igual ao valor da corrente elétrica multiplicado pelo valor do campo elétrico, pelo comprimento do fio, pelo ângulo entre a direção da corrente e o campo magnético. Então, como a corrente elétrica está aqui e o campo está para a direita, o ângulo entre os dois é 90 graus, correto? Aí você vai colocar os valores aqui e calcular, né? Então, o I vale 0,5, o B vale 0,25, é só substituir, ó. O L vale 16 metros e seno de 90 graus. Aí você tem que ver quanto que vale o seno de 90 graus, né? Isso aqui você acha em tabelas aí no YouTube. Aí multiplica aqui, vê o seno de 90 graus e acabou. Vai dar o valor da força. E o sentido da força, né? Você usa a regra da mão direita, né? Colocando as palmas, os dedos, né? Da sua mão na direção da corrente, né? No sentido de tal forma que quando você girar a sua mão, você consiga alinhar os dedos no sentido do campo magnético. Se você colocar a sua mão direita assim, o seu polegar vai ficar para lá, né? Então aqui sua mão, correto?
Então, pela regra da mão direita, se você alinhar os seus dedos com a corrente aqui para cima, de modo que a hora que você girar a mão, ela fique no sentido, os dedos fiquem no sentido do campo, o polegar vai ficar entrando na folha, né? Então, o sentido da força aqui é entrando nessa folha. Assim que você representa quando o sentido é entrando, né, para dentro da folha. Bom, então é isso. Finalizamos a lista de exercícios, tá bom? Até a próxima. Bons estudos aí a todos.